Meus queridos, estamos de volta aqui em mais um episódio do Dois Pontos Podcast. Hoje é o episódio dos episódios, Fabão. Mas hoje tem história, viu? Hoje tem história. Hoje tem história em forma de pessoa. É verdade. Notória. Mas antes da gente começar, eu quero mandar um grande abraço lá ao nosso querido Zé, da Delicatessen São José, lá da São José Vila Gourmet. Muito obrigado, amigos. Vai nos mandar uma pizza maravilhosa. Também quero mandar um grande abraço lá a Sol de Isbel, nosso parceiro forte. Muito obrigado aí, amigos, pela água com gás aqui geladíssima. Também quero mandar um grande abraço para Vida Alimentos, nosso apoiador aí. Muito obrigado, amigo. E também queria pedir para vocês se inscreverem nos nossos canais. Tá aí embaixo o YouTube, Instagram, Spotify. Se inscrevam, comenta o que vocês querem que a gente traga para cá, sobre algum assunto interessante. Fique à vontade, tá lá, se inscreva aí para ficar por dentro de tudo, tá? Mas diga aí, Fabão, hoje nós temos quem aqui? Fala aí. Eu conheço ele, conheço bem, né? A gente trabalhou junto. Você quer conhecer uma pessoa? Trabalhe junto. Tem vizinho meu que eu conheci aqui no podcast. Moramos na mesma rua, 12 anos, né? Eu não sabia que era meu vizinho. Mas um colega de trabalho é impossível você não fazer uma leitura dele. Se é uma pessoa boa, se é uma pessoa ruim, então você tem como saber. Como é um amigo, colega de trabalho, mais do que um vizinho. Porque vizinho, às vezes, como a gente fala, 12 anos, 3 casas após a minha no condomínio, eu não conhecia. Então, eu vou falar dessa pessoa aqui, o pouco que eu conheço. Um camarada que eu tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Governo e na Comunicação. E a gente tem muita história, né, Midler? Vai ser um ping-pong de histórias aqui. Ave Maria. Wilson Midler. Amigo, muito obrigado por você ter vindo. É uma honra recebê-lo aqui. Pois é, Sérgio, eu aqui agradeço. Fábio, meu querido colega, meu querido amigo, é uma honra estar aqui nesse estúdio onde tem uma audiência tão grande, tão bem recomendado por todo mundo. Obrigado. Que assiste esse programa. As personalidades que você traz aqui são tão boas que eu fiquei com... Será que me cabe naquele... Olha para isso. E de repente eu estou aqui à disposição certeza de vocês para a gente conversar, para falar para a Jiquié das nossas experiências, das nossas sensações de gratidão por essa cidade, por as pessoas que moram aqui e principalmente por vocês que tiveram a ousadia de me convidar para vir para cá. Hoje nós vamos ter história. Verdade, e também é uma história da comunicação também, né? Tudo, É o que a gente estava na comunicação. Jornalismo, até marketing político. Esse é o primeiro podcast, Midler? Não. Não, né? Então já está acostumado. Porque, Já. quem é da comunicação, né? O podcast é algo novo de 5, 6 anos pra cá. É um desdobramento da radiodifusão, do YouTube, do repórter televisionário. Então o podcast é mais um segmento que tem dentro da comunicação. E com toda a descontração possível, porque você tem direito a tudo no podcast. Verdade. Bida, eu queria logo começar. Você é daqui de Jiquié? Não, eu nasci em Salvador, na ponta do Maitá, em Monte Serrat, um lugar privilegiado da Bahia. E justamente onde meus avós aportaram em 1911, num navio vindo do Líbano, lá na ponta do Maitá, que tinha uma quarentena que eles faziam no quartel do Exército, que era ali perto. E tempos depois, a minha tia, uma das filhas dele, acabou morando ali, comprando 5 das 7 casas que compõem a ponta do Maitá, que é um dos lugares mais emblemáticos da Bahia em termos de beleza natural. Eu nasci ali. Interessante. E você veio para Jiquié quando? Eu já vim para Jiquié algumas vezes. Primeiro porque o meu sonho era morar no interior. Certo. Então eu comprei uma fazenda em Taquara em 1978. Acabei vindo morar em Jiquié em 82, porque eu fui convidado pelo meu amigo Ivaldo Sena, me indicou para eu fazer um trabalho específico na Bremer. Eu vim para cá para dirigir a área comercial da Bremer, com o seu Joel, com o Joelzinho, com o Marco. Um time maravilhoso, da família fantástica. E ali eles me deram a permissão de fazer o que eu quisesse em termos de criatividade. E nós fizemos uma coisa colegiada, nós fizemos junto, as minhas ideias foram discutidas entre eles e fomos para São Paulo fazer uma grande convenção dos representantes. Eu apresentei um projeto de motivação a esses, e acabou
tendo um bom resultado, as vendas dobraram e Joel ficou feliz da vida e eu também. Até que um ano depois eu passei a comprar cacau. Porque o meu amigo Helenilson Chaves, filho do Manuel Chaves, do Grupo Chaves de Itabuna, é meu amigo de infância, ele me disse que precisava de alguém aqui para comprar cacau em Jequié. E eu disse a ele que eu não tinha dinheiro para comprar cacau em Jequié. Ele disse, não, eu lhe dou o dinheiro, você compra e me vende. Aí ficou um negócio bom. Igual pescar aquário. Bom mesmo. Engraçado, Sérgio, é que esse episódio é que o gerente do banco do Bradesco, na época, eu esqueci o nome dele, Haroldo, passou lá em casa de manhã e disse, vim tomar um café com você. Eu não tinha acordado ainda, sabe? A moça, o gerente do banco tá aí. Eu disse, será que eu estou devendo alguma coisa? Ele entrou, sentou na mesa para tomar café e disse, sua conta amanheceu estufada. Eu digo, quem foi que botou? Não sei. Quanto é? Tem 200 milhões lá. Quer dizer, na época, Aí eu digo, rapaz, 200. E aí? Era o que? Cruzeiro? Cruzado? Era Cruzeiro Novo. Cruzeiro Novo. Era isso, o que? Era 90 e... Era 70 e... Era 82. 82. 83 por aí. Não, 84 para 85, porque eu saí da Bremer para ir para lá. Conversei com o pessoal da Bremer, que eu ia para lá e fui. E aí, resultado, esse dinheiro, eu nem esqueci, lembrei mais da conversa que eu tive com a Helenilson. Sim. Quando eu cheguei lá, eu disse, vamos ver quem mandou. De Companhia Brasileira Exportadora. Eu continuei sem saber quem era. Aí veio o telefone, procuramos, liguei. Era ele que atendeu também. Pô, você não sabia, a gente não conversou? Eu botei o dinheiro que você precisar botar primeiro. Arrumar um ponto para adaptar, não sei o que, gastar, e tudo eu estou botando na sua conta aqui. Então foi uma coisa muito interessante. Em 86, veio o Plano Cruzado, e aí estagnou todo o comércio de Jequié e da Bahia e do Brasil. Ninguém comprava, nem vendia nada, ficou uma coisa difícil. E eu disse a Helenilson que eu não podia ficar com esse esquema, porque não estava vendendo, não estava nada, e estava sem poder cobrir as cotas de cacau e tal. E aí eu voltei para Salvador, em 86, e fui para a Propeg. Mas você já era jornalista? Já. Você já era formado? Você se formou Desde onde? que eu vim para cá, eu já era. Você se formou onde? Não me formei. Jornalismo é o seguinte, eu entrei na redação do Jornal à Tarde em 1969. Em 69, eu fui ser repórter aprendiz de um cara chamado Genésio Ramos, que era editor de esporte, e Paulo Genésio Ramos e Paulo Souza. Esses dois caras faziam jornalismo da tarde de esporte. Paulo Souza não tinha essa mão. Ele escrevia datilografava com uma mão só e fazia com... Ele botou que ele puxava a máquina que vinha para cá, interessante, né? Caramba, então era uma figura fantástica. Eu aprendi muito na tarde fazendo. Depois eu fui convidado para ir para o Correio Brasiliense. Aí eu fui para Brasília em 69 ainda. 68 comecei na tarde. No fim de 69 eu fui para Brasília. E lá eu fui para o Correio Brasiliense, depois saí do Correio Brasiliense e fui para a TV Nacional. A TV Nacional de Brasília precisava de jornalismo. Eu fiz jornalismo lá. Foi uma experiência interessante. Eu fiz o Jornal dos Estados. Eu escolhia dia de domingo para competir com Flávio Cavalcante. É mesmo? Que ousadia, Flávio Cavalcante. Né? Eu fazia o seguinte, eu pegava a esposa do governador de um estado e ela ia para o programa falar da culinária, da cultura, dos hábitos, dos costumes do estado dela, e o governador pagava uma fábula para fazer isso, né? Porque era uma divulgação intensa
do Estado. E em Brasília, que era a capital da informação, né? Exportava informação, era uma coisa interessante. E depois, aí eu resolvi casar. Em 70, eu vim aí. Aconteceu um episódio que eu vou contar aqui. Pode. Interessante. Eu estava no aeroporto para comprar uma passagem para vir passar o Natal em Salvador. A minha mãe não, eu já morava lá. Deixa eu ver como é que tá as coisas, como foi. Não, eu já tinha casado e morava em Brasília. Aí, no Natal, a minha mulher veio para cá, grávida, para passar o Natal com a família. A família morava em Ipiaú. Aí eu vim para Salvador, mas quando eu cheguei no aeroporto, não tinha passagem. Aí eu disse assim, mas a minha senhora, nem na lista de espera. Ela disse assim, meu senhor, não tem nem na lista de espera. Aí atrás de mim uma voz falou assim, baiano não passa Natal fora da Bahia. Quando eu olhei, era Antônio Carlos Magalhães. Aí eu disse, deputado, tá vendo o deputado? Ele era deputado federal. Uhum. Ele disse assim, vamos embora, faça o checklist dele que ele vai passar na VIP comigo. Aí eu fui para a sala VIP, que é uma sala só para autoridade, e aí ele disse, você vai sentado no corredor. Foi mesmo. Desse jeito. Rapaz, eu fiquei numa felicidade danada. Eu contei a ele que minha mulher estava grávida. Ele mexeu com a emoção dele, né? Chegamos em Salvador, ele falou, você mora onde? Na Pituba. Ele disse, vai comigo, eu deixo lá na Pituba. Eu já conhecia ele como jornalista, mas era uma coisa bastante vaga. É distante, né? Distância, né? Distante. Mas todo mundo dizia que eu era baiano, né? Aí, resultado, quando chegou, ele me deixou na Pituba e botou um cartão no meu bolso, se precisar de alguma coisa, conte comigo. Naquela aí. Aí eu disse, tá certo. Mas eu não usei nunca. Sim. Um dia Cleraldo Andrade, que foi deputado estadual, é de Ipiaú, a gente se convivia muito em Brasília. Foi a mim e disse assim, olha, o governador Antônio Carlos, ele foi nomeado governador pelo regime militar e me convidou para ir para a Secretaria da Justiça e mandou eu procurar você. Rapaz, ou para isso. Se Até a memória, né? Se você quer ir para Salvador. Rapaz, eu vim para Salvador. A mudança foi paga pelo governo do estado. Não a passagem, nunca eu tinha um Fusca, 67. Então, eu vim com minha mulher grávida para Salvador. A minha filha nascer em Salvador era a coisa que eu queria mais. Que minha filha nasceu. Você veio de Brasília para Salvador de Fusquinha? Foi. Mas minha mulher não. Minha mulher veio de avião da FAB, junto com a mulher de Cleraldo. Caramba. E eu e Cleraldo viemos. Cleraldo chegou na divisa da Bahia com Minas e disse, se eu saltar aqui, vou botar o pé direito que eu vou ser deputado nessa terra. O tio dele, Clériston Andrade, era o prefeito de Salvador. Então, nesse processo, eu acabei vindo para Salvador, trabalhar no Diário de Notícias, sabe? E fui para ser diretor da Secretaria Municipal de Finanças, sabe? Que o secretário era Ivan Guanais, que é meu amigo também, era meu amigo também. Então, fiquei na Secretaria de Finanças como diretor e como jornalista do Diário de Notícias. Aí, pronto, deslanchou a minha história, começa aí. Interessante, né? E aí, depois de um certo tempo, eu passei a trabalhar na Propeg. Que é do Estado, né? Não, a Propeg é uma agência de propaganda. Agência de propaganda. Foi a primeira agência que fez marketing político na Bahia, foi a Propeg. Inclusive, Duda Mendonça pediu emprego na Propeg e a Propeg negou. Mas negou porque não tinha como, não tinha vaga. Tava já... Entendeu? Mas o Duda era corretor de imóveis nessa época. Eu conheci ele, inclusive eu comprei um apartamento através dele no Chame-Chame, edifício Beta. Eu comprei um apartamento 1403. Ele que me vendeu. Pela Promove. Então, eu trabalhei na Propeg um bom tempo. Aí tem outras histórias que entraram pelo meio, que não sei nem se vale a pena. Sabe? Meu tio
era o meu tio que eu tinha brigado com ele teve um problema de coração, e ele tinha uma gráfica pioneira na Bahia, chamada Birográfica, editora, que era a primeira pioneira em offset. Ela tinha 2 máquinas Heidelberg, tinha 2 cordes, umas coisas grandonas, sabe? E meu tio disse assim, eu passei a empresa para seu nome, porque eu vou morrer. Ele no hospital, internado. Caramba. Vai morrer o quê? Que história é essa? Ele, não, eu tô com um problema de uma hérnia, e o coração tem um sopro, não sei de onde, e o médico está dizendo que eu tô perigoso. E está aqui o advogado, que era o doutor Bittencourt, que era secretário da Justiça, que era muito amigo dele, para fazer, passar a empresa para seu nome e você cuidar das minhas filhas. Rapaz, que história. Ele, meu tio, eu trabalho na Propeg, já conversei com o Fernando e com o Rodrigo, os 2 donos. E para você, eu precisava de você. E aí, depois você volta para lá, se você quiser. Aí eu falei com o Fernando Barros. Fernando, não, pode deixar, pode ir. Aí eu fui assumir a empresa. É a empresa de quê? A gráfica offset. Então foi uma experiência maravilhosa. Tinha 40 e tantos empregados. E tá dentro do contexto da comunicação também, né? Aí eu fui Antônio Carlos. Eu fui Antônio Carlos. Isso foi em 90. Foi 90. Governador, eu tenho uma gráfica de meu tio. Seu tio é amigo de Valdir Pires. Ele não vai para lugar nenhum. Eu digo, não, ele não é nem político. Não é o quê, rapaz? Eu sei. Aí, pois bem, eu queria que o senhor me ajudasse, porque eu preciso pagar a folha. Tem um empréstimo para a Operação 63 no Banco do Brasil, que todo dia amanhece com débito. Eu vendi a caminhonete para pagar a operação no Banco do Brasil, uma caminhonete C10, na época C10. Paguei lá, contei, eu preciso repor essas coisas. Ele disse, você vai procurar Fernando na Propeg, fale com ele para lhe dar alguma coisa para fazer trabalho, antes de a gente chamar as gráficas para fazer orçamento. Aí eu fui lá, Fernando, ele disse, já me ligou. Você quer o quê? Eu digo, eu quero as praguinhas autoadesivas, que são 10 milhões de praguinha. Eu digo, ali eu arrumo minha... As praguinhas viram bênção. Aí o Fernando Barros, na gentileza, sempre, é um cavalheiro, sempre foi. Aí eu disse ao Fernando o seguinte, eu não tenho dinheiro para eu comprar um papel autoadesivo, é muito caro. É mesmo. E o que você quer? Eu vou emitir nota fiscal, você manda pagar antecipado, um pedaço pelo menos, eu compro o material. Comprou fiado e ainda pediu troco. Rapaz, que história. Bom, e aí depois paguei tudo, foi tudo bem, meu tio ficou bom, e agora eu quero minha empresa de volta, claro. Entregou ela equilibrada. E o pior que ele falou, ele disse assim, você vai me devolver minha empresa? Ele, nem eu tenho dúvida, vamos embora fazer o documento para eu assinar. Agora eu quero saber como é que eu faço, que eu não tenho Fundesp, qual é o nome? FGTS. FGTS, sim. Eu não sou empregado, não sou mais dono. Ele disse, o problema é seu. Eu não vou poder fazer nada que você está querendo. Bom, aí a gente arrumou direito, porque eu gosto muito dele até hoje, ele já morreu, mas eu continuo gostando. E aí eu fui a Antônio Carlos Magalhães, porque estava montando, ele ganhou a eleição, estava montando o governo dele, eu fui lá no Correio e Telégrafo, no último andar, ele estava montando o governo lá. E lá Paulo Souto era o vice. Paulo Souto. Entrou aí na jogada política. Aí Paulo Souto disse a mim assim, eu disse, Paulo, eu queria conversar com ela, eu disse, você vai ter paciência e você vai ser atendido, mas a hora eu não disse, não sei. Eu fiquei até 6h30 da noite. Fiquei esperando, sentado. Quando eu entrei, ele disse, qual é o caso? Não, eu soube que o senhor falou para o meu colega, Neomar, que era um jornalista, que ia me convidar para eu ir para a empresa gráfica da Bahia. Eu estava numa gráfica, eu ser diretor da empresa, presidente da empresa gráfica. Aí eu disse, governador, eu queria dizer ao senhor que eu não quero, porque lá o salário é muito pequeno. Meus filhos todos estudam, uma na UFBA, os outros todos em faculdade particular. Eu não vou poder sobreviver com aquele salário. Eu prefiro
abrir mão, o senhor não quer. E você vai fazer o quê? Eu digo, eu tenho um terreno que eu comprei em Jiquié, eu queria fazer um posto de gasolina. E se o senhor arranjasse um financiamento para mim, rapaz, vou pensar que você é meu sócio. Ele não pensa não, que eu não tenho essa condição de ser seu sócio. Ele pegou na hora, pegou o telefone, ligou para o general em Rio de Janeiro, que era o presidente da Petrobras, e pediu um financiamento para mim. Bonito. Aí, quando o general mandou, eu vim na Petrobras Distribuidora, eu estou falando isso para o público imenso, mas não tem nada de errado nesse processo. Porque ele tinha me negado na Bahia, o diretor na Bahia disse que não tinha mais interesse em fazer posto na estrada. Ah, entendi. Aí eu voltei lá, chamei Léo Lomanto para ir comigo. Por que você precisa? Você está com uma bomba dessa? Eu sabe o que é? Eu fico com vergonha do cara, porque o cara disse que eu não viesse, que eu não queria, não me dava. Aí Léo foi comigo. Quando chegou lá, o cara estava na porta me esperando, o gerente geral da Bahia. Sim. Aí Léo se apresentou, eu conhecia Léo de nome. Aí Léo disse, olha, meu amigo estava aí, disse, olha, eu quero pedir desculpa porque o governador disse que eu voltasse aqui. Não, a força maior. Rapaz, interessante. Aí, olha, precisa de uma garantia. Eu digo, eu tenho um terreno em Itapuã de 1.200 metros quadrados, que eu não sei a avaliação qual é, mas é junto do Hotel 4 Rodas. Então, deve valer alguma coisa. É um dinheirinho bom. Não, esse serve. Ele botou no Baneb de Jiquié $300 mil na minha conta. O dólar era R$1, então era R$300 mil, na verdade. Uhum. Eu construí o posto de gasolina. Aqui em Jiquié? Jiquié. Quem vai para Manuel Vitorino, onde tem aquela pedágio, o posto foi eu construí, o posto Mila, que é o nome da minha filha. Aí depois, meu caro Fábio e Sérgio, caiu uma barreira lá no norte de Minas e ficou 2 meses sem passar um caminhão na porta. Rapaziada, puxa. Nada. Eu com os freezers cheios, com os tanques cheios, com tudo, os empregados, e eu comecei a ficar desesperado, porque eu tinha investido, inclusive, para fazer uma churrascaria, que não era para ter feito. Uhum. Aí, resultado, eu disse, o que é que eu vou fazer? A Petrobras, se você não pagasse o boleto do dia, você passava para a categoria de antecipado. O que é isso? Para pedir o combustível, você tem que pagar antes. Entendi. E como você compra o combustível a partir do movimento, entendi. É uma coisa difícil. Até hoje é assim. Então eu não podia ficar no antecipado. Aí, resultado, eu como tenho medo de dever demais, eu não tenho essa coragem toda para ficar devendo. Tem gente que não tem, nem se incomoda. Eu não dormia, sabe? Aí eu resolvi vender. Aí tinha um mineiro que disse a mim, eu vou a Minas, na volta eu venho cá comprar. Eu digo, tem uma coisa, se acontecer alguma coisa antes, eu não tenho compromisso. Eu vou vender o primeiro que chegar. Combinado? Combinado. O cara viajou, o cara que estava do lado, eu tinha um restaurante. O cara, eu disse, eu compro. Rapaz! Nasceu. Aí eu disse, quanto é que você quer? Eu digo, eu vendo por R$300 mil. Mesmo dinheiro que eu recebi. Sim. Aí ele disse, você aceita uma pampa, um passar. Era Brás, aquele lá em cima, subida da ladeira, lembra de Brás? Sim, sim. Que tinha um posto de gasolina lá em cima, um posto da Serra. Lembro. Miraserra, o nome. Aí ele chegou, tirou na Solcar um Volkswagen, o Passar, tirou lá em Enzo Limões de Marcalinho, uma Lobo, um Escort, e foi me pagando em carro também, e me pagou o resto de dinheiro. Eu levei ele para Salvador, e passou meu débito da Petrobras para ele, e eu saí. Ainda saiu de carro novo ainda. Não, eu vendi alguns, eu fiquei com um Passar. Aí eu fui procurar, eu fui para o aeroporto esperar o governador chegar de Brasília. Eu fazia sempre isso. Quando ele chegou, eu encostava e disse, eu preciso falar com o senhor. Vamos falando, vamos andando e conversando. Eu vou vender o posto. E vai fazer indústria agora? Vai fazer outro? Eu digo, não, é porque ficou difícil, eu fiquei devendo e não gosto de dever. Mas eu paguei lá tudo na Petrobras, eu fiz tudo direito como está lá. Eu vim aqui lhe agradecer. E vai fazer o que agora? Eu digo, não, bora para Correio da Bahia. Aí eu fui. Entendi.
Aí eu foi quem assim mas eu não fui Correio. pedir, não. Ele que me chamou. Sim. Aí eu fui pro Correio da Bahia. Mas para ser correspondente em Jequié ou ficou não, lá em Salvador. Lá em Salvador. Trabalhar lá. Acontece que como eu tinha uma paixão por Jequié muito grande, sempre tive. Aí, Valtinho Sampaio, que era a primeira vez que ele era Prefeito. deputado. Deputado estadual. Luiz Eduardo disse que eu morava aqui, que ele me procurasse, que eu entendia muito de política, eu podia ajudar ele na Assembleia. Então foi quando o Valdo foi deputado. 82, Ele foi deputado quantas vezes? Uma ou duas? Foi Só uma. Não, não foi? Aí eu fiquei ajudando o Valtinho, tá certo? E aqui o Valtinho me sugeriu fazer o jornal para cá. Aí criamos aqui uma sucursal do Correio da Bahia, fiz uma grande festa no Jequié Tênis Clube, criei o troféu imprensa, foi assim muito interessante. Dalvito Rebouça era meu parceiro, ele era fotógrafo amador, entendeu? E fizemos um bom trabalho com o Correio da Bahia. Enfim. Ficou quanto tempo a sucursal aqui em Jequié contigo? De 82 a 86. Foi um até o Valdepírio ganhar a eleição. Quando eu fiz a eleição, eu voltei para Salvador. Entendeu? Muito interessante. Essa é um pouco da minha... Na verdade, a história da comunicação de Jequié passa por você também. Você, o Wilson Novaes, pai, o filho. Na verdade, né? Quando Euclides Fernandes comprou... Quando Euclides Fernandes comprou o jornal Jequié, ele era adversário do seu Valdomiro. E seu Valdomiro chamou os dois caras que tocavam o jornal. Um era o Wilson Novaes, filho, e o outro, eu esqueci o nome dele, é um cara que trabalhava no IAPZEB. Esqueci o nome, Coreia, não sei o que, Coreia, sei lá, Luiz Coreia. Aí, eu não sei se isso é verdade não, viu, Sérgio? Porque isso eu ouvi falar na época, não tenho nenhuma comprovação. Mas eu soube que o senhor Valdomiro tirou o Wilson Novaes para escolher entre o Detran, onde ele trabalhava, o Ciretran, e o Jornal de Jequié. O Wilson Novaes naturalmente ficou com o Ciretran. Né? Disse a Luiz Coreia se ele para escolher entre o IAPZEB e o jornal. E aí o Luiz Coreia escolheu o IAPZEB, que ele era o diretor. E o Euclides chegou na minha casa, eu tinha acabado de vender o posto, e disse, rapaz, vou fechar o jornal. Por quê, rapaz? Tá triste assim? O que é que houve? Aí me contou essa história, e não se preocupe não, que eu vou ser o editor do jornal. Ele disse, mas eu não como lhe pagar. Não precisa me pagar não, eu vou. Aí eu fui pro Jornal Jequié, e lá eu convivi muito com Eusínio Soares e o Wilson Novaes, pai. Sim, duas feras, né? Era realmente duas feras, sabe? Duas pessoas da maior sensibilidade, de cultura. O Eusínio Soares era uma figura, rapaz, uma figura humana, que poucas vezes eu conheci na vida, duro, ríspido, falava pouco, mas de uma correção, de um linguajar escorreita, não errava o português, é uma figura muito interessante. E aí, nessa época, criei algumas inimizades, porque eu andei batendo em gente, inclusive eu critiquei uma lavanderia que o doutor Lomanto inaugurou lá nos Porcos. Eu lembro, até hoje tem lá. Eu dei uma criticada lá e tal, e ele parou o carro lá, mandou me chamar. Aí o Wilson Novaes disse assim, olha, Lomanto tá lhe chamando ali fora. Eu digo, ô poeta, o senhor diz ao doutor Lomanto que eu vou onde ele mandar. Agora aqui eu sou editor do jornal, se ele quiser falar comigo, ele tem que vir. Rapaz. O doutor Lomanto saltou do carro, mancando, que ele estava com um problema no pé. Aí, se eu conheci 3 gerações suas, você manda eu vir aqui? seu avô, meu amigo, seu pai, meu amigo, você faz... Eu, doutor Lomanto, me desculpe, eu tenho também muita consideração pelo senhor, mas é que, como editor do jornal, não cabe eu ir lá, ficar ajoelhado na sua porta, conversando sobre o senhor. Não existe isso, porque tem a representação da função, é a credibilidade do jornal. Boa. Aí ele fez, não, é porque falou lá do negócio da lavanderia, foi Detinha que foi fazer, que maldade danada. Ô, doutor Lomanto, faz o seguinte, o senhor pede a sua assessoria de imprensa para mandar uma nota que eu publico no mesmo lugar, corrigindo as coisas, não tem problema nenhum. Disse, quem é que faz fazer nota? Os assessores dele não sabem. Não vou falar, são meus queridos amigos.
mas não tinha, segundo ele, né, condição. Capacidade técnica para poder rebater e fazer uma nota. Assim, então faz o seguinte, doutor Lobão, eu mesmo vou escrever. A nota. E o senhor manda a pessoa me trazer na mão para me entregar. Mas que frescura é essa? Pelo menos não gostava muito do protocolo, não. Não. Ele é direto. Mas eu tinha... Sabe o que é adoração? Até hoje. Ninguém fala mais não. O doutor Lomanto era uma figura maravilhosa. É uma figura Aí quando ele saiu, foi pro carro, o Wilson Novaes era muito desavorado. Disse, o pai ou o filho? O pai. Aí ele lá, Matão, tu encontrou um osso duro aí hoje. Mas foi interessante porque eu fui explicar ao doutor Lomanto por que a matéria saiu e tal, mas é porque o Euclides queria atingir era o Valdomiro, que era o secretário de obras. Aí acabou o tiro. Entendeu? O tiro foi no pé errado. Aí, pois bem, Euclides ficou muito, eu acho, né? Porque ele nunca me disse, que ficou satisfeito com o jornal sobreviveu, e enfim. Aí eu acabei de ir embora para Salvador, porque toda vez que eu me mordia muito, eu corria para Salvador. Então, isso foi a segunda vez. Quer dizer, isso foi qual ano? Foi a terceira vez foi agora, com o Reinaldo Pinheiro, que eu vim para cá. 2008, 2009? 10. Esse não de Euclides? Não, do retorno agora com o Reinaldo. Foi 2008. 2009. Que ele ganhou a eleição em 2008. Foi, a gente chegou junto em 2009, que ele mudou a equipe, aí eu entrei, em 2009 ele me encontrou lá na Oceania, de noite, e disse assim, você não quer fazer um projeto para mim, Jiquié? O que eu... É que eu estou rompendo com o Roberto Brito e as pessoas podem pensar que foi uma armação. Reinaldo é uma pessoa do bem, é uma pessoa direita, correta, e estava sofrendo muito com rompimento com o Roberto. Ele sofria como se fosse de um irmão. Aí disse, mas ele vai, do jeito que está indo, no processo de campanha política, eu não posso permitir que ele use a prefeitura. Ele não está usando por mal, não. É porque ele acaba misturando as coisas e eu estou com medo disso, danado e tal. E aí eu vim para cá, fiz um pool das rádios todas, fiz um texto para ele ler. Foi? E aí ele pediu para eu continuar aqui com ele. Eu fiz um projeto do Faxinaço, que foi um sucesso. Eu lembro. Não é? E foi uma experiência muito interessante, eu gostei muito. Conheci você, conheci Jaciara, que eu tenho saudade. Jaciara, a querida Jaciara. O Lula Fácil, uma figura maravilhosa. Enfim, Carlinhos Manteiga. Carlinhos Manteiga, aquele rapaz lá do antes de chegar na rodoviária, como é o nome daquele bairro ali? Que Joaquim Romão? Sim, antes de chegar na rodoviária, eu esqueci o nome dele. Ele era o encarregado. Joninhas. Jonas Gomes. Jonas Gomes, uma figura maravilhosa, Joninha. Eu tenho muita saudade daquele tempo. E Reinaldo me prestigiou muito, eu não tenho o que me queixar, sabe? E nós fizemos um trabalho extremamente gratificante. Foi, de fato, foi a equipe da gente que eu fiz parte, né? As reuniões disso aí, eu participava de tudo que eu tinha que anotar e tudo mais, enfim. Então... Você era o quê? Chefe de gabinete? Chefe de gabinete. Eu fui ouvidor geral, só mudava lá o cargo, mas eu continuava dentro do gabinete. Auxiliando, o Fábio e Reinaldo. Ele até hoje não gosta muito de tecnologia, não entende. Só quem tocava no computador de Reinaldo era eu. Até Jonas, para limpar, tinha que passar o pano e botar o teclado, assim, ele é muito metódico. É mesmo? E se tiver torto, Fábio, foi tu que mexeu ou não? Ele saía procurando quem foi que mexeu no computador. Ele dizia, Lula Paz, olha, Lula, se eu sair daqui e voltar, não deixa eu entrar. Aqui ninguém entra. Aí, pela porta da sala de reunião, ele chamava a Fábio, porque eu não ouvi Lula. Mas era assim, uma coisa maravilhosa. Agora, realmente, o trabalho com o Reinaldo foi muito, muito edificante. Eu tive a oportunidade de fazer um jingle, a autoria de Walter Queiroz, que é o jinglista melhor do Brasil. Valtinho fez uma música para Jiquié, que era a respeito do faxinaço. Aí falava dos tropeiros, né, dos pioneiros que um dia chegaram aqui. Fala de Lindolfo Rocha.
Era um jingle fantástico que eu fiz. Quando tocava, o nego já sabia que o Faxinaço já E naquela época, o marketing tinha que ser muito artesanal, meu irmão, porque não tinha tecnologia não, né? Aí você chamava o cara pra fazer e gravava no estúdio, era um negócio muito artesanal, o projeto era caneta, não sei o que lá e tal. As regras não eram tão rígidas, né? Era mais flexível. Sérgio, e tem uma coisa, o cara tinha que ter um instrumento, os músicos pra gravar ao vivo, pra depois transformar aquilo em acetato, se fosse o caso. Sim. Né? Pra poder soltar. E aí, o que é que eu fiz? Eu chamei Zé Humberto, que era o secretário de Finanças da Fazenda. Zé, eu queria conversar com o cara da Alocar, como é que eu faço? Ele disse, vamos ligar agora. Ligou pro cara lá em Salvador, da Alocar. Aí eu disse, olha, eu tenho um projeto para você aqui, custa R$10 mil. É o quê? É um projeto Faxinaço e eu tenho que lançar um jingle na televisão e custa R$10 mil. E custa X reais, eu não me lembro quanto foi a inserção. Pode fazer e mandar a cobrança para cá. Aí eu saio várias vezes, todos os dias, na TV Sudoeste, a música do Faxinaço com um jingle. Eu tenho um clipe até hoje. Era descendo as máquinas pela ladeira da Balança e depois os caras... O que era o Faxinaço? O Faxinaço era um grupo de profissionais, pedreiro, pintor, arrumador, tudo quanto é tipo de profissional, uma caminhonete na frente, perguntando nas casas, tem alguma coisa para fazer aí? Tem, tá entupido um cano, o cara entrava, substituía vaso sanitário, fazia o que precisava, era uma limpeza geral. Naquela época podia, né? Paralelamente a isso, e a Secretaria de Saúde levava as pessoas para fazer exames, a Secretaria de Assistência Social tinha uma feira de saúde, fazia cabelo, cortava as unhas. O pessoal achava maravilhoso. Saíamos dali onde ali o campo de eu participei de todos. O campo de Cerezo, como é o nome daquilo ali? Eu não lembro o nome, não. Sou muito. É a Maralina, né? Maralina, teve também ali perto de Valdir. Aí depois vai para Bom Sossego. Isso, Bom Sossego. Depois do Bom Sossego ia para todo lugar. Distritos. Os distritos. O Faxinaço foi realmente um sucesso. Vai perguntar, foi ideia minha, criação minha? Não foi. Foi uma criação de Antônio Embaçaí, que fez em Salvador, e eu pedi a ele o projeto. E ele disse, eu não tenho o projeto está na cabeça, então me conta como foi. Ele me contou, eu escrevi. Eu e Carlinhos Manteiga escrevendo. Carlinhos foi muito importante nesse processo. Nós dois juntos fizemos o projeto. Difícil convencer os secretários todos, porque tinha gente que era contra, porque eu queria que cada secretário vestisse a camisa. Na verdade, agora a gente pode falar, eu vi um racha dentro da própria... Quando o Reinaldo se separou politicamente do outro, aí tinha as pessoas que eram simpatizantes do prefeito anterior. E aí começava a sabotar de verdade. Exatamente. E tinha secretário forte que não queria vestir a camisa do Faxinaço. Aí, como a rádio os carros de som tocando a música do Faxinaço, endoidava esse povo demais, né? Então, aí fazia o quê? Eliminava? Dispensava? Quem não queria vestir a camisa? Dispensava, não? Não, mas o Reinaldo falou. Ao longo do mandato dele, foi mandando todo mundo embora. Não, Reinaldo, ou você vai, meu amigo, ou você não tá fora da nossa equipe. Aí o cara vestia. Teve um dia que teve uma remessa de 4 secretários que ele exonerou lá, eu vi fazendo filme. Foi isso mesmo. Pra entregar celular. Aí ele começou a dizer que eu era uma eminência parda, que tudo que o Reinaldo me consultava. Não era. Era demonizado. Não, era. Mas acontece que era uma coisa colegiada mesmo. Renildo Peixoto, que tinha a função de blindar Reinaldo, ficou de uma maneira odiado por todo mundo e perderam a oportunidade de descobrir uma pérola de gente que é Renildo Peixoto. Renildo é um cara que é fiel, e, sabe? É de uma fidelidade. E ele tinha uma fidelidade a Reinaldo que ele evitava que chegasse as coisas para Reinaldo. Ele recebia a porrada toda. Ele teve aqui no podcast, vou deixar o card aqui pra vocês verem, foi um papo fantástico. Ele é muito interessante. E eu era um dos caras que tinha ódio dele. Como era o apelido dele? É Pé de Chumbo, né? Pé de Chumbo. Quem botou foi Reinaldo. Foi Reinaldo que botou. Porque ele disse que andava devagar, ele queria pé de vento. Ele queria um pé de vento, tava um pé de chumbo. Aí o pessoal eu achava um desrespeito, porque o Renildo Peixoto, ele era fiel a Reinaldo. Aliás, ele não era fiel, ele é fiel aos amigos, todos.
É impressionante como ele é. E eu tinha um ódio dele mortal. Eu lembro. Lembra? O pé de chumbo. Aí eu aprendi, eu descobri quem era Renildo. Eu tive a humildade de dizer, ó, Renildo, eu não gostava de você, mas eu tô vendo que você... Eu que era assessor dele, rapaz, eu sofri por falar, mas eu quieto. Tava quieto. Era você e a Ciara, não é? Era, a gente só fazia ouvir também. A gente sabia no fundo o que era que acontecia. É incapaz de ofender ninguém, sabe? Era uma pessoa muito correta, Renildo Peixoto. Mas o papo tá bom. Mas, gente, vamos para um rápido intervalo. A gente vai comer uma pizza. Você gosta de pizza? Vambora comer a pizza. Vamos mandar aqui um grande abraço ao nosso querido Zé. E Zé da padaria, grande figura. Né? São José Vila Você falou na Sol de Isbel, Neto, grande. Neto Bagaceira. Teve aqui também. Bateu um papo com a gente. Grande Neto Bagaceira. Vou deixar aqui, aproveitar, vou deixar aqui o card de Neto também. Foi fantástico o papo com ele aqui. Tô querendo trazer pastel. Vou ver se eu consigo. Tá difícil, mas vou ver. Pastel. O grande Reinaldo. Deixa eu mandar um grande abraço lá ao nosso querido Neto e Pastel lá da Sol de Isbel. Muito obrigado, amigos, pela água com gás aqui. Também um grande abraço lá à Vida Alimentos. E a gente volta daqui a pouquinho. A gente já vai comer uma pizza e já a gente tá de volta, viu? Valeu! De uma simples e modesta padaria ao empreendimento que orgulha os jequiéenses. Essa coragem foi reconhecida em São Paulo, quando a São José foi premiada pelo Sebrae Brasil e a Bung Alimentos, em primeiro lugar no Brasil, na categoria de padaria. O Grupo São José tem demonstrado ao longo desses 30 anos a solidez e o bom desempenho ao apostar com ousadia e confiança num novo empreendimento. 30 anos do Grupo São José, uma etapa que marca as vitórias alcançadas, graças à perseverança de um trabalho sério, alicerçado no respeito, no comprometimento e na transparência, que fazem do Grupo São José uma empresa sólida, comprometida com seus colaboradores e clientes, parceiros indispensáveis para seguir em frente, demonstrando o caminho certo a seguir. Obrigado, Jequié, por essas 3 décadas de sucesso. Grupo São José, há 30 anos, fazendo parte do seu dia a dia. Dois Pontos Podcast. Dando o que falar. Toda sexta, às 19 horas, em nosso canal do YouTube. Meus queridos, estamos de volta aqui no segundo bloco do Dois Pontos Podcast. Hoje aqui com essa figuraça aqui, o Wilson Midler, que é uma honra tê-lo aqui. Um cara que é história viva de Jequié e também de Salvador, né, Wilson? Na verdade eu passei a minha infância e juventude em Salvador. E, na verdade, eu nunca morei em outro lugar que não fosse Salvador ou Jequié. Né? Então, para mim, Salvador é a minha referência. Só que a minha referência é Salvador do meu tempo. A Salvador de hoje, eu não gosto de passar nem a noite lá. Eu sei. Porque eu de 80 para cá, Salvador mudou muito. E Salvador do meu tempo era uma Salvador bucólica, uma Salvador onde as pessoas se encontravam na Rua Chile, onde as pessoas se conheciam. Se não conhecesse pessoalmente, já ouviu falar. Eu joguei futebol, joguei no juvenil do Bahia. Então essas coisas todas levavam você. Eu ia para Fonte Nova todos os jogos. Eu ia quarta-feira de noite assistir Guarani e São Cristóvão, pelos dois da Rabada. E como ia também para assistir Bahia e Vitória.
Então, quarta e domingo era o programa mais barato da juventude, era ir para Fonte Nova. Você torcia para quem? Pro Bahia ou pro Vitória? Eu sou Bahia. Do Bahia, Eu sou Bahia Olha desde... o cuspindo prato que comeu. Se Mas te eu sou acolheu. Bahia, inclusive, com convívio com todos os jogadores, com todos os diretores. Eu sou Bahia mesmo da gema. Naquela época, quem era considerado o melhor jogador? Ou até hoje, quem é a referência de Na futebol? época, Né? o melhor jogador era Jiqueense. Era. Chamava Nilcinho, era um Ralf volante Nilcinho. maravilhoso. Nilcinho, camisa 4 do Bahia. E Mário, que era o camisa 10, fazia o grande meio de campo do Bahia nos anos 60, que era fantástico. Ganhou a Taça Brasil. Eu não estou acompanhando mais, eu estou no interior, não estou acompanhando mais. E eu não sou dessa história de ficar torcendo para um time pela televisão e gritando. Eu não acho isso. A vibração do futebol é você estar presente no campo, estádio, né? você viver as emoções e as desilusões do time, como acontecia comigo. Era uma energia totalmente diferente. O estádio lotado, vai jogador. A minha neta que estuda jornalismo, está no 4º semestre, Paula Midles. Um abraço, Paula. Ela faz uma como é que chama isso? É live, não é? Sim. Podcast, live. Não, ela sozinha, ela faz lá, liga. Agora, é chamado no Instagram. repórter cinematográfico, agora é chamado o nome. Ela faz no Instagram. Tem autonomia. Ela comenta o esporte nas suas vários aspectos. E essa última que ele fez está muito interessante. A primeira que ela fala, ela faz um envolvimento com a seleção, a Copa do Mundo e o ser humano, é uma coisa muito interessante. Que a Copa do Mundo tem muito de cada uma das pessoas. Interessante. Né? Bora o nome Quando dela. ela vier Jiquié, Eu trago. traga ela pra cá. Veja, Paula Midles de volta no Instagram, que você vai gostar. Não, Mas então, já está convidada quando tiver aqui, né? Você pode ver então com ela futebol, a Salvador da minha época, era uma coisa. Eu tinha o sinuca de Abel, que a gente ia jogar sinuca até 1h da manhã. Né? Era uma coisa muito saudável, todo mundo se encontrava lá. E depois tinha o Baba do Porto da Barra, de domingo de manhã, principalmente no sábado, era muito interessante, a maré pisada, a maré vazia, então era gostoso também viver em Salvador nessa época, a época do bonde, a época do sorvete da Cubana, que eu fiz até um clipe, 4h da tarde, era o ponte da Cubana, todo mundo saía das bancas de estudos nos colégios, ou do cinema, ou de onde fosse, e convergia todo mundo para o elevador Lacerda, que ali estava a Cubana, para tomar um Dastimilha, uma vitamina de abacate. Ela era cubana mesmo ou só tinha esse nome de marketing, só de fantasia? Não, é a cubana. Mas não, ela era baiana. Era de cubana. Tá. Eu digo sempre que Periquito, o garçom, era um brasileiro importado de Havana. Eu lembro que você falou, eu tive a honra aqui de editar um clipe. Editor, Um clipe de Wilson Miller, e aí você falava isso, importado de Havana. Ele importado de Havana, porque ele era periquito. Tem a foto dele no clipe, né? Sim. Esse clipe deu visualização demais, tá muito interessante. Esse cara editou e deu um banho. Ficou massa, e tem lá o nome, edição Sérgio. E a gente botou ele movimentando, não foi? Tá no YouTube? Ele tá no YouTube. A gente colocou a foto de periquito, ele se movimentando. Se com a IA. movimentando, exatamente. Então, ele anotando os pedidos. Isso. Então, eu frequentava a Cubana, eu levava leitinho enrolado num pedaço de papel no bolso. Quando terminava o leitinho do sorvete da chimilha, eu tirava o meu e continuava para botar o leitinho de novo. Aí, depois de algum tempo, Periquito era o garçom. Eu levei meus filhos e Periquito atendia, sabe? Interessante. Depois, meus filhos já adultos, eu não vi mais Periquito, sabe? Também nunca mais fui na Cubana, porque virou um inferno aquilo lá, sabe? Então, onde é a Cubana? É na parte alta do elevador Lacerda, entendeu? Era ali na parte do paralelepípedo. Do largo ali. Do largo. Caiçara jogava capoeira para receber dinheiro dos turistas. Eu tô sabendo de uma coisa aqui de capoeira também, ó. O ponto aqui tá me dizendo aqui, ó. Que jogava capoeira aqui. Olha, eu joguei capoeira desde muito cedo. Era encrenqueiro, E depois. rapaz, encrenqueiro. Não era não. E encrenqueiro ele é, né? Até hoje, né? Aí tem que dizer que na cara não tá nem aí. Eu jogava Encrenqueiro. capoeira. Eu joguei. Comecei com a capoeira Angola do Mestre Pastinha. Mas eu joguei capoeira mesmo, foi com a turma do Campo da Pólvora. Com quantos anos você começou? 12 anos. para 13 anos. Rapaz. Aí no Campo da Pólvora, eu já tinha 17, tinha um grupo que fazia, vou dizer o nome,
que participava, né? Gil, Toia, Afrânio Bocão, Paulinho Portela, Bocage. Era um time interessante, porque inclusive tinha um espaço ali na descida dos barris, que a gente ia jogar lá. Gil tinha quase 2 metros de altura, eles davam uma meia-lua de compasso que não ficava nem os assistentes escapavam. Eu quero falar a envergadura dele, nem os assistentes escapavam. Mas era interessante a gente jogar a capoeira para brigar. A gente jogava capoeira para se preparar para as brigas de bairro. Que você, às vezes, normal, bairro contra bairro. Era bairro contra bairro. Aqui tinha o cemitério. Você não podia. Eu morava em Nazaré. Isso, era só mão, não tinha faca nem pau, não. Era só na capoeira. Não, murro mesmo. Ah, sim. Quem sabe jogar capoeira é briga de rua. Aí quem chegasse com estilo. Tipo MMA. Agora, assim, eu lembro. Tipo Street Fighter. Eu já corri muito aqui, eu não sabia brigar aqui. A galera do Alto Cemitério aqui tinha a turma do Barro, né? Barro Preto, Alto Cemitério, Coim e Pedreira. Quando se encontrava era E se encontrava onde? Na própria rua? Salvador tinha a turma dos Aflitos, a turma do Tuiuti, a turma do Barris, a turma do Tororó, que era a mais perigosa que tinha, a turma do Campo da Pólvora, que essa aí ninguém nem ia lá com medo, né? Porque tiro e bomba. Era barra pesada. Não é só mão, não. A maioria, 90% era aluno do Mestre Bimba e que joga vermelho, acordeão, os melhores. Onias Camardelli, tinha muita gente que não era de briga, mas quando bebia muito dia de sábado de tarde, o pau quebrava, aí chegava, aquele cara é de Itapajipe, outro dia eu fui namorar lá e aí pega o cara aí, sabe? É mesmo? Teve uma época que Gil era centroavante do juvenil do aspirante do Bahia, e Gil Pellegrini, uma figura maravilhosa. Mas comendo água era perigoso. Veio um caminhão da Polícia Militar, aqueles que sentam de um lado e sentam do outro. Sim, sim. Desceu para pegar Gil, para levar preso. Eita. Aí Gil disse assim, olha, o sargento, eu aconselho a vocês a deixar isso para lá. Não vai dar certo, vocês são tão fardados. Eu não vou desmoralizar a polícia do meu estado, da minha terra. Vamos, deixa para lá. O sargento pegar arrogante, isso aqui... E aí, o que aconteceu? Meu Deus do céu. Aí o Gil não estava só, estava o bar também, cheio de gente. Ah, entendi. E na hora que Gil pegou o primeiro, deu a primeira rasteira que o soldado caiu, ainda bem que não atiraram, ninguém, não houve tiro, não houve nada, mas aí foi um cacete. Então essa turma do Campo da Pólvora era muito problemática mesmo. Visada e conhecida. Mas o jogo da capoeira para essas pessoas, inclusive para mim, não era um jogo folclórico como é do Mestre Pastinha, que é para mostrar a capoeira para o turista. Lá era um jogo mais pesado do Mestre Bimba, que era para porrada. Não está compreendendo? Então, tinha o Juvenil do Bahia, só tinha capoeirista. Aliás, tinha Lió, que não era capoeirista, jogou aqui na DJ. Lió não era capoeirista, mas era campeão de boxe. Então, o murro de Lió era... A Maíca me conta que ele deu um murro no cara em Itabuna, que foi dormir preso e Maíca foi só ter que ir soltar ele, porque era realmente assim. Mas naquela época, Fábio e Sérgio, as pessoas não tinham leitura, não tinha argumento, não tinha cultura. Então, a força bruta é que dominava. A voz alta, a força bruta. Era como se fosse uma coisa bárbara. Depois o cara vai se aculturando e descobre a poesia, que é melhor do que a valentia. O diálogo. Não é? Então, eu próprio tô nessa vibe aí, que eu acho que a poesia convence muito mais do que um murro, do que uma rasteira, do que um AU de rolê, ou um martelo. Eu acho que a poesia convence mais. Sim. Então, eu tenho mais ou menos uns 20 anos que eu não brigo. Por que teve um de encrenqueiro? Hein? Agora eu vou responder. Porque o que Milton tem que dizer, gente, ele diz assim, ó, ele é muito sincero, ele é muito natural e ele não sabe fazer duas coisas. Quando eu falo encrenqueiro é no bom sentido, não é de forma pejorativa, não. Aí porque Milton tem fome de encrenqueiro, pra você poder entender, meu velho. É isso aí, porque, né? Sim, não. Eu sou muito transparente. Isso. E eu sou, às vezes, muito impulsivo. E tem pontos que eu não abro mão, sabe? Eu não abro mão para discussão. Agora, é o seguinte, eu reajo, mas eu sempre no início da reação é educada
e generosa, mas se as coisas vão se acirrando, aí eu perco realmente as referências. Eu tenho fama de encrenqueiro também. Porque eu também tenho. É mesmo? Porque você me conhece, sabe que eu sou dialogar, mas quando eu passo do limite, onde eu estou no meu direito, se a pessoa tiver na razão dele, você pode dizer que eu não vou ultrapassar aquela linha. É isso, Fábio. E tu joga capoeira também, não? Não, mas não é de briga, não, é de encrenca mesmo. Isso é do ser A gente tem um temperamento forte, na verdade. Isso é do ser também. humano, né? É. Então, de repente, eu acho que o Mestre Pastinha, uma das figuras mais interessantes que eu conheci. Eu não convivi muito com o Mestre Pastinha, porque eu era muito menino, muito pequeno e tal. E agora, depois de velho, eu já trabalhando, diretor da prefeitura, da Secretaria Municipal da Fazenda, já com 30 anos, já com filho, o Gildo Alfinete, que foi um dos grandes capoeiristas da Bahia, dono da lanchonete Cisne, ali na descida da Joana Angélica, da frente da antiga Faculdade de Direito, tinha a sorveteria Cisne, era de Gildo Alfinete. Gildo Alfinete era uma figura maravilhosa. Aí Gildo chegou para mim lá e disse assim: Pastinha, está em dificuldade para pagar, para sobreviver, não tem dinheiro para nada, ele está doente, mora naqueles tabiques que tinha no Pelourinho, que Antônio Carlos depois transformou num ponto turístico, indenizou todo mundo, transferiu as pessoas para outras casas e tal, mas antes era um pardieiro. E eu ia lá com minha mulher e Gildo, com a mulher dele, eu fiquei encarregado de pagar a luz. Anos eu paguei a luz do Mestre Pastinha. E Gildo levava remédio, como é o nome daquilo? Shampoo. Shampoo, sim. Enfim, essas coisinhas que as pessoas nem pensam em comprar. E além disso, o que ele mais gostava é que quando a gente sentava na cabeceira da cama dele para conversar. E ele dizia assim, olha, a capoeira dá a você uma situação de cidadania. Porque se você ler meu livro, você vai ver por que eu entrei para jogar capoeira. Eu vou contar aqui. Eu tinha 11 anos de idade, 11 e meio, e morava nos Barris. E eu comprava raia na casa do tio de Val... Ai, meu Deus. Calma que vem. Glauber Rocha. O tio de Glauber tinha a raia do 8, era famosa. 8 era o número da casa. General Labati, número 8. Morava o tio de... Não, era o pai de Glauber. Adamastor, o nome dele. O senhor Adamastor me deu uma raia. Aí eu comprava 5, 6 arraias de uma vez, porque na época de cortar, eu perdia a raia. Aí botava outra, né? A competição era uma cortar a outra. Isso. A raia de pipa. A raia... Não, lá eu não sei o que é pipa. Na minha história, a gente conhece uma raia, porque, né? Tinha rabada de algodão. E aí eu levava a revista O Cruzeiro para botar entre as páginas das arraias para não rasgar. Sim. E eu venho com a raia debaixo do braço e tinha um garoto chamado Doutor. Era um criolinho bem atarracado, forte pra caramba, e ele achava que eu era espanhol. Porque embaixo da minha casa era uma padaria dos espanhóis. Eu morava no primeiro andar. Era só um andar, embaixo era a padaria. Então, ele me chamava de galego. Aí disse, galego, o que é que tu tá levando aí? Eu, em minha inocência, eu digo, eu tô levando a raia. Eu quero essas arraias pra mim. Eu digo, por que eu vou lhe dar minhas arraias? Não vou dar, não. Não vou lhe dar, não. Aí ele disse, rapaz, é melhor você me dar raia. Não vou dar raia a você, não. E já encarei, né? Rapaz, o neguinho deu uma afastada igual a boi e me deu uma cabeçada na boca do estômago. Caramba. Eu nunca tinha visto aquilo. Sim, violência, né? Eu recebi a cabeçada e caí sentado, sem fôlego. E ele pegou a revista com as arraias e foi embora. Você foi assaltado. Hein? Assaltado. Rapaz, olha, eu chorava de humilhação. A humilhação que eu recebi, eu sentado, tomando uma porrada daquela, e você deu um cara... Aí eu cheguei em casa e disse assim, meu pai, eu queria jogar... Eu tinha um amigo no São Bento, meu colega, chamado Roberto Barreto Pereira, que jogava capoeira, ele chama Roberto Satanás, é um dos melhores capoeiristas. Já vi que é bom, viu? Aí eu digo, Roberto,
eu chamava de Roberto, chamava de Pereira. Pereira me levou, não, eu levo lá para você ver. Me levou no salão, eu achei lindo, maravilhoso. E cheguei para meu pai e disse assim, meu pai, eu queria jogar capoeira. Ele disse, aquele lugar, aquele ambiente não é bom para você. No Pelourinho é muito complicado, é muito violência, não sei o quê. Era mesmo, o ambiente era meio pesado. Porque quem frequentava eram pessoas sem educação, sem princípio, sem família e tal. Não a academia, o bairro. Aí eu vou botar você na Acrópole, que é uma academia de defesa pessoal, jiu-jitsu, ginástica sueca, não sei o quê. Eu digo, meu pai, eu não quero, nada disso, não quero. Se eu não puder ir para capoeira, não tem problema. Um dia eu vou ter dinheiro e vou. Aí fiquei meio aborrecido, fui pro meu quarto dormir, não sei o quê. No outro dia, de manhã, e meu pai tinha uma caminhonete internacional, chamava Internacional. Aí eu entrei para ir para a escola, ele disse assim, vamos embora ali no Pelourinho, eu quero conhecer o mestre. Chego lá, eu apresentei ao mestre Pastinha, o mestre Pastinha disse, não, seu filho, jogando capoeira, comigo, com quem quer que seja, ele vai aprender a ser homem. E ser homem implica em não bater nos outros, em não agredir ninguém, a respeitar as leis. Cidadania, né? Exatamente. Foi uma coisa fantástica. E aí ele contou a história dele, que ele, um menino, apanhou, não sei o quê, e um velho lá, escravo, que ele não era escravo, o Pastinha era filho de um português chamado Pastinha sobrenome. Vicente entendi. Ferreira Pastinha. Então, contou a história dele também, igual a minha. Aí você se identificou, ele também se identificou, né? Aí tinha um rapaz chamado Valdomiro, que na casa de Gil do Alfinete, na rua Djalma Dutra, da frente da Tribuna da Bahia, tinha um espaço e a gente jogava capoeira ali, que não pagava. Então, era todo mundo amigo, Gil do Alfinete, Roberto Pereira, todo mundo, eu digo, pronto, é lá que eu vou. E eu ia para lá. E aí, a gente disse assim, você vai aprender capoeira em 3 semanas, você vai ficar pronto para ir cobrar suas vergonhas. Rapaz, Aí eu joguei capoeira, eu não pensava mais nisso. Um mês depois, o Valdomiro fala assim, tá na hora de você cobrar suas vergonhas. Fez um filme. Que o mestre falou. Aí eu fui para casa, como eu morava no primeiro andar, eu fiquei na janela. Na tucada do doutor. Olha, eu vi o doutor jogando gude lá embaixo. Tem uma escola pública na frente. Aí eu vesti meu galopim, que o tênis a gente chamava galopim na época. Vesti o tênis e desci. E quando ele estava jogando, um elas gude era assim, um bocado de gude, ia derrubando os outros, né? Eu cheguei a chutei as gudes todas. E ousadia já de capoeira. Ele olhou assim, o que, galego? Você tá o quê? E foi levantando. Quando ele levantou, eu dei uma rasteira nele. Ele caiu, só faltou cair de bunda no chão. Não pode falar. Mas, bom, ele caiu e eu chutei o maxilar dele. Sangue pra desgraça e tal. E eu tava tão vidrado que eu queria dar. Aí o pessoal fez, os balconistas da padaria atravessaram. Pô, acaba com isso. E eu vi Valdomiro. Eu disse, o que é que o Valdomiro está fazendo aqui? Né? Mas eu não falei nada. Fui embora para casa, passou 2 ou 3 dias, eu fui lá na academia e disse, olha, você fez errado. Está lá no chão, merece piedade, não... Mas o que aula? Mas como é? Não, caiu, dá paciência, não faça mais nada. Já derrotou. E você bateu, você fez uma coisa agressiva, grosseira. Me esculhambou por causa disso. Porra, caiu. Outro aprendizado, né? Outro aprendizado. Meu amigo, minha fama cresceu tanto que na escola, no São Bento, que era um colégio de padre, as pessoas todas pagavam lanche pra mim, não sei o quê. Virou figurão. Aí tá. Naquela época até tem filme isso, cara que brigava na escola. Aí acontece o seguinte, isso me deu uma autoconfiança tamanha, e a pessoa procurava briga comigo, eu fazia de conta que eu não, besteira, rapaz. Rapaz, um conselho, larga pra lá, vai embora, deixa pra lá. Como quem diz assim, eu sou superior a você. Sim, entendi, de uma forma bem suave, corre de briga. Então, essa história foi a própria história do mestre Pastinha que eu conto tempos depois numa reportagem que eu fiz com ele.
Interessante, viu? Tá vendo? Essa história que ele apanhava de um grupo do Pelourinho. O pai dele era representante comercial. E o cara que viu tudo chamou ele e disse assim: você não vai mais apanhar. Eu vou lhe preparar para você cobrar suas vergonhas. Cobrar vergonha é um termo bem... Boa, Naquela época era uma. Escutei. Naquela época era cobrar Não, amigo, vergonha. essa história, a minha história... Não chamava vingança. Aí vingança não eu existia, tenho... Bom, aí eu comecei a conviver com os capoeiristas da Bahia, principalmente o mestre Caiçara, que ia no meu escritório, dia de sexta-feira, que eu dava uma graninha para ele fazer a feira, sabe? Uhum. E o mestre Caiçara tinha academia dele, ele não precisava de dinheiro, mas eu fazia questão dele tomar uma cerveja em minha homenagem, e ele gravou um disco, sabe? Que se chama Os Unidos de São Jorge, que são as ladainhas de capoeira, e ele me deu de presente esse dia, eu tenho lá em casa até hoje. Assim como, é outra história, Luiz Gonzaga me deu um livro autografado. O único livro que ele publicou, ele fez somente 100 exemplares, eu tenho um. Legal, velho. Ao Wilson Mendes, um abraço do filho de Januário. Lá em Petrolina, Interessante. de frente de Juazeiro, que foi uma grande... Olha, uma das minhas maiores emoções, porque Luiz Gonzaga faz parte da trilha musical da minha vida. Cada música de Luiz Gonzaga é uma história que me veio à cabeça. Eu tenho toda a discografia dele. Rapaz, que legal. Então, eu gosto demais, enfim. Mas o fato é que a minha convivência com capoeira é assim, eu tinha uma namorada em Piauí, que hoje é minha mulher. Ela foi para Salvador para qualquer coisa e eu fui passear com ela e uma amiga dela. Levei ela para ver um jogo de capoeira na Praça da Sé, tinha o Belvedere da Sé. Embaixo tinha uma galeria de arte. E ali jogava o mestre Canjiquinha. E lá, quando eu cheguei para mostrar ela a capoeira, o mestre Canjiquinha, meu irmão branco, venha dar um passinho com a gente. Aquilo foi para mim mostrar que eu era capoeirista. Rapaz. E aí, velho? Como é que foi? Aí eu fui jogar. Então, essas coisas. Depois, teve muitas histórias com relação à capoeira, porque eu ia nas apresentações e as pessoas me reconheciam, como hoje é na imprensa. Sim. Eu chego em um lugar, um jornalista me fala, amiga, outro radialista me fala, eu fui o Somita, porque as pessoas da mesma ideologia, vamos chamar assim, sim. Pois são os mesmos ideais. Vamos chamar de ideal porque é mais seguro para capoeira. Então, o cara que joga, minha neta, aos 6 anos de idade, jogava capoeira na escola por causa de mim. Foi lá para fazer uma homenagem a mim, matriculou na escola e eu pagava. Que legal. Lá em Salvador. E aí, a professora, tempos depois, chamou a mãe para dizer que ela tinha batido no coleguinha. Rapaz. Aí eu fui lá saber o que foi. Eu fui com minha filha. E foi pro. Aí eu disse, não, ela bateu no coleguinha. Eu digo, vem cá, Sarinha. O nome é Sara também. Ah, que homenagem. Homenagem. Ô, Sarinha, o que foi? Me conte o que foi. Ela disse, ó, meu avô, eu tava com meu celular que eu tinha ganho. E o menino toda hora vinha derrubar meu celular. Eu digo, não derrubo meu celular. E ele derrubou mais uma vez, eu dei uma queixada nele. Encrenqueiro igual avô. Teve que puxar. Ela hoje tem 15 anos, mas não joga mais capoeira, sabe? Porque o professor dela saiu do contrato com a escola e ela tinha tantas tarefas que a mãe dela dizia, eu não vou levar mais um lugar para fazer, porque era piano, era inglês, não sei o quê, mais um ela não queria. Mas eu sinto assim uma pena, porque forma o cidadão, forma o corpo. É como o doutor, como é que chama isso que é ortopedista? Ortopedista. O corpo tem memória. Se você começar a se exercitar, ele retoma todos. Então, psicomotricidade, ela falou justamente isso aí. Como isso o mestre Pastinha me dizia. Eu tinha 4 gomos na barriga, sabe? Somente porque jogava capoeira. Eu só tenho um. Somente porque quem joga capoeira, primeiro que tem que ter um equilíbrio.
Segundo, a distribuição de peso. Terceiro, ficar na cucurinha. Você sabe o que é ficar na cucurinha? É ficar de cócora para receber instrução. E aquilo cansa e dói pra caramba. O capoeirista não sente, não. Fica a noite toda de cucurinha. Tá compreendendo? Porque dali sai para o jogo. Dali sai para... Se você tiver um capoeirista no chão, é mais perigoso que em pé. Porque tem um negócio chamado chapéu de couro. Olha eu falando dessas besteiras. Você bota a perna para um lado, bota a perna para o outro, bota a perna aí, vem com a outra. Pum, bate aqui. Normalmente. Na queixada. É aqui, ó. Então... É com o peito do pé, pô. Exato. Eu já fiz capoeira também. Pera. Tu já fez capoeira também? Poxa, o primeiro cordão verde, eu não esperei nem o verde. No primeiro batido, eu saí fora, só fui em 4 aulas. Eu não aguentei, não. Fábio, eu tenho 80 anos. Vou fazer 81 em dezembro. Quando terminar aqui, eu vou fazer o chapéu de couro pra você ver. Eu quero ver. Além de tudo isso, eu quero dizer a você que eu tenho saudade de Salvador. Eu digo no meu clipe que naquele tempo era a Bahia no tom azul claro. E hoje é vermelho, infelizmente. Hoje é vermelho. Hoje é violência, hoje é ladrão, é gangue, como é que chama? Chama agora organização, não? Facção criminosa ou criminal, sei lá. O fato é que eu saía do Campo da Pova, depois que eu me mudei para morar no Santo Agostinho, eu saía do Campo da Pova 2 horas da manhã, batendo papo, a gente perdia a noite batendo papo, todo mundo junto. Não tem mais isso. Eu saía a pé, descia a ladeira da Fonte Nova, atravessava de Djalma Dutra, entrava no Sangradouro, entrava no Santo Agostinho, os guardas noturnos todos me cumprimentavam, que me conheciam, vivia apitando, sem violência, sem coisa nenhuma. Salvador era uma delícia para você viver, para você morar. Então, eu tenho saudade do Rio Vermelho, onde eu vivi a minha juventude, a minha infância porque até 15 anos de idade, de 12 a 17 eu morei no Rio Vermelho. E no Rio Vermelho, eu não sei, a idade eu não sei direito não, mas eu morei no Rio Vermelho na 2ª série de ginásio, 3ª e 4ª. Então, por aí você vê, eu saí com 14 anos da 4ª série, minha casa dava o fundo para o mar. O mar, quando estava maré de março, quebrava o portão. Sabe? Rapaz, é um privilégio, né? Isso não é ruim, não. Então, aí a gente ia receber os caras que vinham 6 horas da tarde, 5 horas da tarde, vinham do mar trazendo peixe, a gente comprava o peixe saindo, pulando ainda, para levar para casa. Hoje em dia não tem mais isso. Não acabou tudo isso, é tudo industrializado, é tudo para supermercado. Não existia supermercado. O primeiro supermercado foi feito, acho que em 59, na Saúde, lá em Nazaré, que por Paz Mendonça. Era pegue e pague. Entendeu? Foi o primeiro supermercado. No Jogo do Carneiro, o nome do lugar é Jogo do Carneiro, que é na Saúde, perto de Nazaré. Então, era tudo na base não tinha nada gelado para comer, porque era tudo fresco do dia, da hora. Os caras saíam com os cestos na cabeça e gritando figue! Vendendo fígado. Então tem essas histórias que eu tenho saudade, sabe? Agora, ainda assim, Sérgio, nada substitui morar no interior. Nada. A qualidade de vida é melhor, você come melhor, você dorme melhor, você tem amigos sinceros. Verdade. Os seus inimigos aparecem logo como inimigo, você pode eliminar logo, porque ir lá em Salvador você não tem essa possibilidade. Você às vezes está com amizade com a pessoa que não merece ser seu amigo. Verdade. E você não fica sem saber. Isso é verdade. Então eu não sei se isso vem ao caso num podcast como esse, mas eu tenho que considerar que o valor do interior, o valor da vida no interior, só quem sabe é quem veio para cá para saber como é que funciona isso. Eu ando de Jequié, um tostão no bolso, não me falo nada. Eu compro o que eu quiser. Você citou aí antes, no início aí do seu livro. Essas histórias estão todas no seu livro? Não todas, mas algumas sim. Eu tenho vários livros, né? Na verdade, são 5 livros. Então, desses 5 livros, alguns temas. Eu tenho um livro chamado Gatilho de Lembranças, a Eternidade do Tempo. Essa daí tem essas histórias todas.
Tudo que eu contei aqui tá lá. Ah, que interessante. Gatilho de Lembrança, a Eternidade do Tempo. Tem o outro que é Crônicas da Bahia sob o Sol de Jiquié. Isso aí escrevo as crônicas que eu publiquei nos jornais, eu juntei tudo para botar nesse livro. Aí eu falo da morte de Milton Rabelo, da história de Reinaldo Pinheiro. Tem muita coisa interessante que, sabe, da minha gratidão a Ednael Almeida, que foi que fez eu ficar em Jiquié, porque quando eu saí do processo da prefeitura, que eu saí aborrecido, eu pedi demissão, eu protocolei lá na portaria, eu protocolei meu pedido de demissão para não ter pedido para eu continuar, apesar de que o senhor Amorim foi lá em casa para dizer que o nariz tem que ser puxado para um lado para o outro, conforme a situação. Eu não nasci para fazer isso, senhor Amorim. Eu gostaria de aprender. Enfim, essa história também está... Então, essa história de Reinaldo, e por que de Nael? Porque quando terminou, eu falei com minha mulher, vamos embora voltar para Salvador, meu apartamento estava lá ainda. Hoje não está mais porque eu dei a meu filho, mas nem dei. Na verdade, ele ficou, pagou o que faltava pagar e ficou para ele. E hoje ele deu a ex-mulher dele, que é uma coisa muito justa, porque é mãe do filho dele, e tem que ter honrado. E está ótimo, está ótimo. Então, na hora que eu ia embora, Ednael me chamou e disse assim, eu preciso que você me ajude na eleição de vereador. Ele disse, mas é fácil para vocês? Não, mas eu precisava de uma estratégia. Aí eu montei uma estratégia que eu aprendi há muitos anos atrás, que é aquela estratégia de 1 a 10. Ou seja, eu tenho 5 amigos que a gente reúne e na próxima reunião, daqui a 4 dias, cada amigo traz 2 pessoas. E terminamos com 680 pessoas em cima do Rotary. Nossa. Em plena campanha, o coronel, o Ednael se elegeu com certa facilidade, além de ele ser uma pessoa muito leve, porque, sabe, aquela história do jogo do bicho, Ednael garante, o sorteio que ele fazia, compre que Ednael garante, ele tinha esses jargões, que era emblemático. Essa foi a primeira eleição dele? A primeira. Ah, foi a primeira, entendi. Primeira. Aí ele tinha a fundação Urbano de Almeida Neto, mas ele não queria misturar com política, e eu achava muito justo, muito interessante. Ele não é um bom caráter, agora ele às vezes é ingrato com as pessoas, ele está me ouvindo na certa, ele às vezes é ingrato com as pessoas e tem que pagar o preço por ser ingrato. Mas que é uma pessoa que eu tenho muito respeito e muita gratidão. Muita gratidão. A Reinaldo Pinheiro também é outra pessoa que tem alguns defeitos, como todos nós temos, mas eu também tenho muita gratidão por eles, porque foi quem me deu a possibilidade de vir para o interior. Sim, ele me convidou e eu vim para cá e não me arrependo um minuto, porque foi um momento de muito aprendizado na prefeitura, de um homem honrado, de um homem de direito, que pensa na prefeitura como uma coisa republicana. Ele não tem um direito. A única coisa que ele fazia era se beneficiar, era de almoçar pelo pago, porque está na regra. De viajar com gasolina, está na regra, né? Tá dentro das 4 linhas. O que ele fazia era dentro do que é legitimamente legal. Não, desculpa a redundância. Legítimo. Que legal. Enfim, mas é esse aí. Esses registros eu preciso fazer, por exemplo, Elias Dávila, uma outra figura que foi muito importante na minha história de vida, na minha história de Jiquié, um amigo que eu tenho. Teve aqui também. Uma figura que tenho, assim, eu tenho uma consideração muito grande. Doutor Elias é fantástico. E ele perguntou para o doutor Elias como é que fazia o autotoque. Foi eu que perguntei. Gente, aí ele falou como é que faz o autotoque. Eu vou deixar aqui para vocês verem. Ele que perguntou. O autotoque. Ele perguntou assim, veio ele Barão aqui, né? Doutor Elias Barão. Aí, poxa, mulher faz o autotoque no seio, por que homem não pode fazer também? Aí ele fez assim, doutor. Ele, não, isso aí não pode não e tal. Pois é, eu preciso também registrar isso. Elias Dávila é uma figura que eu tenho a honra de ser amigo, como eu tenho outros amigos, que eu não vou citá-los todos, sim. Mas esses que eu citei representam os demais. São muitos, não são poucos. Eu não tenho quase nenhum inimigo. Eu digo quase, porque tem 2 que eu rompi. 2 que eu rompi. Não valeu a pena ficar. Não vale a pena citar para não promover. Não ficar. Nem ficar, nem citar.
Não é? É coisa rara, né? A pessoa Exatamente. saber que só tem 2 inimigos. Exatamente. Que eu saiba. Pode ser que eu tenha sem saber, né? Mas isso, se eu souber, eu vou lá a gente fazer as pazes. Seus encrencas. Como eu digo a você, sabe, Sim. Sérgio? Depois que eu conheci, em 1974, eu conheci a doutrina espírita lendo um livro chamado Paulo Estevão. Depois que eu li Paulo Estevão, depois eu li há 2000 anos, depois eu li 50 anos depois, a minha vida deu uma transformada com relação a caráter, a conduta. Então, eu tenho uma convicção hoje que hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem e amanhã melhor do que eu estou sendo hoje. Para fazer isso, você tem que renunciar a todos os seus impulsos, todos os seus ímpetos naturais de bicho para se transformar num filho de Deus. E a centelha divina está em cada um de nós, e se você acendê-la, você vai iluminar os caminhos seus e de todo mundo. Então, essa é a minha busca. Se eu não conseguir achar, eu vou ser premiado pelo esforço que eu tenho feito. Temos feito muito esforço, sabe? Às vezes um cara me cria um problema lá na hora que eu estaciono o carro, vem pra cá me pedir dinheiro, eu não tenho. Que perigo, né, velho? Essa história de você... Você sabe com quem tá mexendo. Essa história de você ter... É blog de doutor. Essa história de você ter aplicativo, vocês têm aplicativo, você não tem mais dinheiro. O cara já bota lá. O cara vem e eu digo, meu amigo, eu não tenho dinheiro. Eu disse assim... que ignorância. Aí eu quero abrir a porta, mas depois aí fala, você não tem mais 20 anos, já é verdade. Mas já sai já jogando na ginga, procurando por onde é que vai pegar. Mas o fato é que essas coisas são importantes. Eu preciso dizer também, outra coisa que eu acho muito importante, que eu vou registrar, porque isso pode servir de exemplo. Fica à vontade. Não é? Aos 74 anos de idade, eu resolvi fazer uma coisa que eu não consegui fazer com 20, porque eu passei no vestibular em Salvador para direito e eu trabalhava num lugar que me disse assim, foi transferido para Juazeiro, porque vai ser inaugurado a barragem de Sobradinho e a gente precisa que você vá para lá. Eu digo, mas eu passei no vestibular, disse, é pegar ou largar. Eu já tinha 2 filhos, eu não pude ficar, eu passei nas 2 faculdades e fui embora para Juazeiro. Largou para lá. Aí as coisas vão acontecendo, você sem fazer. Aos 74 anos de idade, nós fizemos vestibular juntos. Você estava lá no dia. Ah, foi verdade, foi. Enfim, eu fiz. Foi mesmo. Porque eu fiz lá em Salvador, na FABAC. Depois eu transferi para Conquista, porque minha mulher veio trabalhar na Conquista, ela passou num concurso da universidade, ela precisava vir para a universidade porque ela fez mestrado e estava fazendo doutorado, então ela precisava entrar na academia. Ela veio para o UESB e eu fui para a sucursal do Jornal Agora, que eu inaugurei em Conquista, e moramos lá em Conquista. E aí eu fiz na Fainor, que é uma faculdade maravilhosa. Aí quando eu veio para cá, porque tinha a FTC, veio para cá. Sim. Aí eu fui para a FTC e trouxe todos os meus créditos e aos 78 anos de idade eu me formei em Direito. Ah, que legal. Então eu não advogo, sabe? Eu fiz uma pós-graduação de perito judicial, também não exerço, porque foi para realização pessoal. Eu sou jornalista, esse eu sou. Ainda faço texto, ainda escrevo todos os dias eu escrevo. Às vezes não tenho nem onde publicar, mas eu escrevo, tenho 2 páginas na Facebook, uma é meu nome, a outra é Piauí de todos os tempos, que eu conto a história de muitas coisas de Piauí sensacionais. Enfim, eu nasci para escrever, eu gosto de escrever. Minha neta também, minha filha também, minha mulher já faz isso antes de mim. Já vivi isso. Antes de mim ela faz isso, porque Sara é pós-doutora e se aposentou, e eu digo, você não tem o direito de ficar na ociosidade, você tem que devolver para a sociedade, para a comunidade, tudo que você adquiriu. Ela disse, deixa eu melhorar da saúde que eu vou fazer isso, mas é sempre adiando. Ela tem quanto tempo de aposentada, Filósofo? Sara tem de aposentado, deve ter uns 3 anos. Recente, né? Ou 4 anos. Eu não sei direito, não. Mas ela está trabalhando no Centro Espírita Allan Kardec, o SEAC. E lá eu acho que ela vai se encontrar de novo, porque o
o movimento espírita é uma coisa que inspira as pessoas. Você aprende a fazer reunião, você aprende a fazer palestra, você aprende a estudar, você aprende a transmitir para os outros que você sabe, você aprende, enfim, que caridade não é dar esmola. Sim. Você aprende que caridade é atenção, é um aperto de mão, um abraço. Então é uma coisa bonita. Então eu sou feliz, Fábio e Sérgio. Eu sou uma pessoa feliz e agradeço a todas as oportunidades que me foram dadas e lamento as que eu perdi. E perdi muitas, viu? Mas talvez sejam para que as boas pudessem aparecer. Acho que as melhores, né? Hein? As melhores você agarrou. Agarrei. As melhores. E eu devo tudo isso principalmente a uma pessoa que está comigo há 55 anos, Jussara Almeida Midlis Silva. Aí. Wilson, vamos brindar aqui a sua vinda. Amigo, muito obrigado. Foi uma honra pra gente ser testemunha dessas histórias, dessa história de vida sua. Que fantástico, hein, Fabão? Verdade. Rapaz, eu sempre tive admiração por você. Eu sempre ouvi histórias sobre você como jornalista, mas nunca tinha me aprofundado tanto assim. Nunca imaginei que o Wilson Meda jogava capoeira, velho. Pois é. E tocava o terror em Salvador. Em Piauí. Mas é encrenca. Zé Encrenca. Exatamente. Amigo, muito obrigado. Ô, meu amigo. Os microfones estão abertos para você agradecer. Eu preciso agradecer meu amigo Fábio, que eu sempre tive muita consideração. O Fábio foi uma pessoa que primeiro que eu disse a ele, que eu tinha um texto que foi publicado numa revista nacional. Você se lembra? Lembro. Qual é o nome do texto? Não lembro, não. Eu não lembro o nome do texto, mas eu lembro que você falou. Falso. Lembro. Não lembro, não. Mas minha memória, o nome do texto... Homenagem à mulher. Ah, sim, homenagem à mulher. Lembra? Lembro. É um texto que eu tenho, que eu prezo. Eu lembro que você me falou e tudo, mas só não lembrava o nome do eu prezo do título. muito, sabe? E Fábio, eu tinha muita... A gente se batia demais, a gente ficava muito lá. Eu fiz letras, né? Então a gente se comunicava muito. Quando eu falei que você vinha pra cá, ele ficou emocionado. Foi? Pô, meu Deus, quase chorou. Tá vendo você? Tá? E também, Sérgio, veja bem, eu quero dizer a você o seguinte, que eu não imaginava que que Jiquié tivesse essa estrutura que você tem. Você investiu nessa cidade, você investiu nesse negócio. E eu vou trazer alguns nomes para você fazer a entrevista, nomes nacionais. Eu vou trazer. Por favor. Primeiro vai ser o Dr. Erivaldo, aquele expert, o papa da cirurgia bariátrica, que ele vai dizer muita coisa interessante. Eu vou ser o seu agente agora dessa dupla maravilhosa que acrescenta muito na comunicação da Bahia. E eu digo o seguinte, nós estamos num tempo, eu não disse aqui ainda, mas eu sou diretor suplente da Assembleia Geral da Associação Baiana de Imprensa, que é uma entidade que está fazendo 94 anos agora. Eu fui, não sou contemporâneo, mas eu sentei na cadeira que sentou o Rui Barbosa, que sentou... Então, essa Academia de Letras, essa Associação de Imprensa, essa ABI, me dá muito orgulho de participar, porque quando eu ainda aprendi no Jornal à Tarde, a Associação Baiana de Imprensa era uma coisa tão distante da minha realidade. Eu sempre falo Quem é que imaginava que eu estaria sentado lá ao lado de Sérgio Matos, de Joaci Góes, de Walter Pinheiro, tudo assim na maior... nivelado. É isso que eu ia falar, nivelado, todo mundo igual. Sabe, porque Walter Pinheiro, diretor superintendente da Tribuna da Bahia. Joaci Góes, uma figura que foi importante demais, né? De um conhecimento profundo que ele tem. Ele é um intelectual, respeitado intelectual. Além de rico, né? Porque eu não sei se ele gosta que eu fale isso, não, mas ele é. E eu, Carlos, né? Eu gosto pequenininho e tal, mas eu valho pelos meus textos. Eu falo do que eu escrevo. O meu valor está no que eu escrevo. É isso que eu ia falar, é o seu portfólio profissional. Eu acho que eu escrevo bem. Desculpe a falta de modéstia. Porque as pessoas, quando me leem, dizem que não conseguem parar. Então, isso já é uma coisa que me agrada muito. A gente não consegue parar de te escutar. Parar de ler, né? Pois é. Então, meu irmão, eu quero agradecer a vocês por ter me escolhido para vir aqui. Você falou aquilo, eu vou dizer com mais humildade ainda. Eu me sinto
escolhido por ter vindo aqui. A gente que Então, agradece. eu espero que vocês nunca se decepcionem ter trazido para cá Não é seu caso, não. um velho A gente que se sente aposentado. honrado de você ter aceitado ter vindo aqui. Viu? Aí o cara disse, eu chamo Salomão Mateus, o velho Saló. Eu chamo ele de negão, ele diz, nego é seu passado. É isso que eu falo. A sua idade cronológica é uma, mas a sua atividade mental e a gente fica impressionado com a sua memória. Desproporcional com a sua idade. Esse podcast, eu não sei se acontece com os outros convidados. Não dá vontade de parar de... Aqui a energia é boa. Aqui a energia é massa. A energia é boa mesmo. Gente, muito obrigado. Eu quero agradecer demais. Pessoal, que eu também estou muito agradecido por estar aqui hoje, para estar nessa aparência, né, como é que eu digo, de disposição, tudo mentira, viu? Eu não sou essas Coca-Cola. Daqui a pouco ele vai jogar uma capoeira aqui pra gente. Eu não sou essas Coca-Cola todas, não. E eu tô sempre lembrando que eu não tenho mais 20 anos. Mas você prometeu que vai jogar capoeira aqui. A gente vai... Eu vou fazer o golpe. O chapéu de couro. Ele, chapéu de couro, ele gosta. Vamos lá. Gente, eu quero agradecer demais a presença de você aqui. Hoje o nosso podcast foi riquíssimo, velho. Foi fantástico. Um registro histórico. Muito obrigado, Wilson. Obrigado, Fabão, por ter vindo aqui mais uma vez. E também obrigado a vocês aí por estarem com a gente até agora. Eu quero mandar um grande abraço lá a São José Vila Gourmet, que nos mandou uma pizza maravilhosa. Gostou da pizza? Muito. Inclusive aquela borda maravilhosa. Eu não posso comer queijo, não, porque eu tenho intolerância à lactose. Se os médicos meus estiverem ouvindo aí, tá dizendo, olha, mas a borda não escapou, não, velho. Não tinha nada. Tá vendo? E também quero mandar um grande abraço a Sol Desbel. Muito obrigado, amigos, pelo apoio. A Vida Alimentos, muito obrigado. E a vocês que estão com a gente até agora. Por favor, siga-nos nas nossas redes sociais aí, tá? YouTube, Instagram, Spotify. O Teco Teco também tá lá. Viu? E até a próxima semana com outro convidado. Valeu!